Iniciando. Vamos lá. Espera. Ok. Então a gente vai fazer hoje aula 6, profecia clássica em Israel. Quando é que ela surgiu, né, a época e os períodos, né, que aconteceram essas profecias. Então, no início da história do povo hebreu, do crescente fértil, o povo hebreu era conhecido como Abiru. Nessa época, o povo vivia sobre um patriarcalismo nômade. Nós, né, quando a gente já viu, né, eles viviam, né, era de tenda, armando suas tendas, não tinha cidade, né, então a gente sabe que esse período é um período nômade do povo. Então aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos reconstruir um pouquinho da história de Israel para a gente chegar a uma compreensão do que provoca e do que torna necessário o surgimento de profetas em Israel. Então, no tempo do patriarcalismo nômade, a economia, a sociedade fundamenta-se baseado nos laços sanguíneos que se estabelecem por meio da interdependência fraternal do clã. Então, assim, naquela época, as famílias viviam juntas e toda a produção familiar, ela servia primariamente para o sustento da família, que é assim que eles viviam. Então, a partir de então, para os fins comerciais. Então, primeiro era a produção para a família, depois, quando sobrava, enfim, eles faziam, né, algum comércio daquilo que eles tinham. Agora, quando eles ocupam a terra prometida, promessa que o Senhor deu a Abraão, surge os juízes. E a terra da conquista, ela é distribuída pelas tribos independentes, né? A gente sabe que cada tribo, ela foi tomando uma parte da terra. Embora essas tribos de Israel tivessem uma relação sanguínea, se percebe que elas ocuparam territórios distintos e passaram a viver dentro desse território. Cada tribo toma um território e eles vão viver a vida, né, cada um em seu devido lugar. Então eles saem de um nomadismo patriarcal, deixa de viver exclusivamente do gado e do rebanho e se desenvolve na prática da agricultura, que aí já começa a mudar as coisas, né? Quando o povo de Israel chega a Canaã, os povos da região já praticavam a agricultura. Isso já acontecia, porque existia um povo naquela terra, né? Que depois eles vão ser expulsos. Algumas tribos conseguem expulsar todos aqueles povos, mas tem tribos que não conseguem, eles não conseguem tomar todo o território. Então, para eles, né, para esse povo que já estava lá, isso não é novidade. Mas aí já para o povo que chega, já trabalhar com agricultura, já começa, né, uma prática já diferente daquilo que eles eram acostumados. Então, aí com o tempo, a distinção entre os povos da terra, principalmente com relação às nações de Canaã, se dá no seu aspecto religioso, porque eles estão trabalhando, fazendo, né, cuidando do gado, do rebanho,
e também começam na agricultura. Então, qual a diferença daqueles povos? Era na religião. Por quê? Porque o aspecto religioso daquelas outras nações, eles eram politeístas, né? E a nação de Abraão, desde o Êxodo, eles têm a orientação de Deus, né? E também de que adorariam ao único Deus que os tirou da terra do Egito. As tribos foram distribuídas em seus territórios. E elas só ali naquele momento, elas, né, respondem uma pelas outras somente quando, no caso, haviam os inimigos que cercavam Israel. Então elas se juntavam ali, né, para se defender, tal, mas na vida diária cada tribo estava cuidando da sua terra, cada clã, né, tinha lá, foram divididas, então eles iam trabalhando, cuidando da sua vida normal. O tempo dos juízes vai mostrar que todas as vezes que Israel pecava, o Senhor permitia que inimigos crescessem diante dele, né? Para eles entender que eles estavam errados. Então, quando Israel se arrependia, o Senhor levantava juízes que lhes defendiam, guerreavam por eles. Quando a gente lê Juízes, a gente vê isso, né? Um juiz se levanta, defende Israel, Israel peca, Israel cai. Aí vem uma nação contra eles. Deus levanta outro juiz para libertar o povo do poder dos seus inimigos. Nesse tempo, o que distinguia a descendência de Abraão das nações cananitas era a prática da religião monoteísta, ao contrário daquelas nações que eram politeístas. Com o passar do tempo, o período dos juízes, ele se encerra, vai se encerrar esse período, dando lugar à monarquia. Então, houve uma transição e Samuel, nós já falamos em outras aulas, ele fez parte desse período transicional. Então, o primeiro rei é Saul, ungido por Samuel, aproximadamente no ano 1020 a.C. Ele vai reinar por 20 anos, mas ele tem um reino que não é bem sucedido, né? Alguns historiadores dizem que Saul não foi bem sucedido porque havia a influência de Samuel, que era muito forte em Israel. E Samuel, ele era muito querido pelo povo. E Saul não se submetia, em alguns momentos importantes da história de Israel, às orientações do profeta e às ordenanças de Deus. Nós sabemos que Saul, né, ele tinha algumas iniciativas que ele tomava por conta própria, ele muitas vezes, né, não esperava Samuel chegar para orientar, então ele não teve, assim, o reino, né, não foi bem sucedido. Depois Davi sucede o trono por volta do ano 1000, aproximadamente, antes de Cristo, e conseguiu colocar a nação num estado de segurança a partir de algumas guerras. Então, ele consegue manter afastado a ameaça de um povo, né, poderoso que estava na região de Canaã e que havia construído 5 poderosas fortalezas em torno do território de Israel, que eram os filisteus. Os filisteus é um povo que realmente incomodou muito o povo de Israel. Então, os filisteus, naquele tempo, já tinham o domínio da exploração do ferro e tinham armas feitas de ferro. Era um povo que já estava, assim, um pouco além, um pouco além de Israel. Então, a história vai sugerir que os filisteus tinham as catapultas, que eram instrumentos de guerra que eram utilizados a longa distância e que tinha poder de derrubar muralhas, torres, guarnições.
até castelos de reis. Então, eles eram um povo, né, que já tinha desenvolvido algumas coisas. Israel ainda não tinha desenvolvido essas armas, no caso, né? Era um povo que estava lutando, enfim. Davi tinha a forma dele lutar, mas ainda eles não tinham todo esse equipamento que os filisteus tinham. Então, Davi, ele vai lutar em suas guerras, né? Que a gente fala as guerras, e o Senhor estava sempre com Davi, e Davi vencendo. Então, Davi, ele oferece uma estabilidade a Israel. E passa o reinado a seu filho Salomão. Então, ele vai governar aproximadamente por 40 anos, né? E ele vai entregar uma nação praticamente pronta para prosperar na mão de Salomão. Os inimigos estavam eliminados e Israel tem um exército já, né, organizado sob o comando de um rei respeitadíssimo. Então, ali, Davi, ele luta, ele consegue afastar os inimigos, ele levanta, né, ali um reinado bem sucedido, ele prepara tudo e passa para Salomão. Então, o culto em Israel já estava estabelecido e por volta dos anos 960, aproximadamente antes de Cristo, Davi vai passar esse trono para Salomão. Salomão vai assumir a nação pronta para prosperar e não havia nenhuma grande potência que ameaçasse a estabilidade de Israel. Israel, nesse tempo, estava em ascensão. Então, Davi, eu creio que ele vem, né, desde moço lutando, desde quando ele teve o chamado, então ele estabelece todo esse reino através de lutas, através de guerras, mas ele consegue. E agora Salomão vai, né, assumir tudo isso e ele vai começar a construção do templo. Então, o templo levou 7 anos para a sua construção e 14 anos para construir o seu palácio. Esses 21 anos de construção, sendo ali promovido por Salomão, o que gera? Começou então, já era um reino que o pai tinha deixado bem sucedido, mas agora as riquezas começam a vir de outras nações, né? O pai já tinha começado a trabalhar nisso, mas agora o filho fortalece todo esse engajamento com as nações. Então, os reis de outras nações enviaram jovens para estudar e escutar sobre a sabedoria de Salomão. Então, as muitas mulheres de Salomão revelam os níveis internacionais que ele tinha no tempo do seu governo. Então, o reinado de Salomão é um exemplo de globalização nos tempos bíblicos. Quando nós lemos ali, a gente vê que Salomão comprava ouro em Ofir, prata na Arábia, cavalos de raça, né? Ele comprava cedros do Líbano. Então, a mão de obra profissional e especializada de outras nações, ele trazia ali para a terra, né? Para Jerusalém, enfim, para toda essa construção. Então, ali agora era uma nação que ela estava exportando, ela estava em movimento, ela estava, né, sempre em ascendência ainda, sendo aquela nação conhecida. Olha, Israel está uma bênção. E ele já estava exportando trigo, azeite, cevada. Então, ele tinha um mercado internacional se abrindo na época que ele estava reinando. Esse é um cenário político, social e econômico de Israel e já é uma nação com estrutura.
Só que, paralelo ao crescimento econômico e estrutural dessa nação de Israel, sob esse reinado de Salomão, há um preço a pagar. A exploração da camada mais pobre da sociedade de Israel, uma nação, né, uma mão de obra barata e escrava, começa a crescer. Os impostos sobem e a população começa a experimentar a pobreza e a miséria. E a classe burocrática real passa a viver à custa da população, que já estava entregue à miséria. Então, em 1 Samuel 8, no capítulo 8, no versículo de 10 a 20, vai ter um alerta para os israelitas, né, que foi transmitido através de Samuel. O que aconteceria com o povo que lhe pediu um rei? Então, ali tem um alerta, né, depois vocês podem estar lendo, mas tem um alerta, assim, incrível do que aconteceria com eles. E, e, e tem uma parte que fala, né? Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Foi isso que eles falaram quando eles pediram um rei. Quando Salomão morreu, o seu filho vai assumir, né? Acho que é Roboão que vai assumir ali no lugar de Salomão. Então é feito um pedido para o filho de Salomão. A população se reúne, elege os seus conselheiros. Esses conselheiros dizem a Roboão: o teu pai estava impondo sobre nós um jugo muito pesado de impostos. Te pedimos para aliviar as cargas do povo, e tu terás o povo em teu favor. Mas Roboão então responde: o meu dedo menor é mais pesado que o braço do meu pai. Então ele vai aumentar as cargas tributárias sobre o povo. Então o povo sempre recebendo aquilo que eles, na verdade, já tinham escolhido e Deus já tinha orientado o que ia acontecer. A consequência disso tudo é que em 1931, antes de Cristo, aproximadamente, o reino vai acabar sendo dividido. As 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Houve uma divisão. Então, Israel fica sendo, né? Fica com a tribo, as 10 tribos do norte, que tem capital Samaria. As 2 tribos do sul, Judá, né, que tem por capital Jerusalém. Aí, nessa divisão de reinos aqui, essas circunstâncias fazem surgir o profetismo literário ou profetas escritores. Aí começa a surgir aqueles profetas que são os escritores, que a gente falou, né, nas aulas passadas, nessa divisão, quando acontece essa questão que houve ali em Israel. Aí o que acontece? Jeroboão I reina no reino do norte, e Roboão, filho de Salomão, reina e governa o reino do sul em Judá, e dá continuação ao governo de seu pai. Os 2 reinos, né, o do norte e o do sul, começam a experimentar a opressão, a decadência econômica, e o reino do norte decide de uma vez por todas a quebrar os vínculos com a religiosidade judaica. Estabelece templos e altares por toda a nação, e uma fé
sincretista começa a se desenvolver nas tribos de Dan, na região de Betel. E aí começa a surgir os desvios religiosos no contexto de Israel, depois da conquista da terra. Então aí a corrupção, ela se instaura em Israel, né? E o Reino do Sul também começa a se corromper. E aí começa, né? Um rei leva o povo a se corromper, vem outro rei e restaura. Então, há uma decadência moral e começa a infidelidade a Deus. A idolatria, né? Vem assim aquela influência do povo pagão. Israel vai tendo aquela, né, aquela decadência mesmo espiritual. E nessa época começa a aparecer e a surgir os profetas de Yahvé, profetas do Senhor, para despertar o coração do povo, fazendo eles perceberem que eles estavam fugindo dos princípios da observância da lei. Então, a decadência foi tão grande, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, que eles perderam realmente ali o contato, né, com aquela com Deus, com aquele Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, aquilo foi perdendo. Então aí começa, Deus já vai levantando, né, os profetas ali para trazendo uma palavra. Então o profetismo, ele surge quando surge uma crise. E a função desses homens agora é trazer o povo de volta à presença do Deus de Israel. Então, esses profetas, eles, né, esses profetas que nós chamamos dessa profecia clássica em Israel, eles surgem no contexto de Israel quando o povo se desvia, quando o povo se enfraquece, quando a liderança de Israel se corrompe. Então, Deus vai levantar esses profetas para denunciar o erro, denunciar o pecado. E esses profetas, eles vêm respaldados pela figura central da Torá. Então, a Torá era um código de lei, uma constituição que Israel tinha, e se o povo quebra essa constituição da Torá, então o profeta ele vem, mas ele está respaldado para declarar ao povo o seu erro, o seu pecado. Eles tinham, né, a Torá, aquilo que Deus já tinha falado, aquilo que Deus ensinava. E quando a pessoa está cega no seu erro, precisa de que alguém realmente chegue até ela e mostre dentro ali da palavra o que é correto, para acordar o povo, né, para levantar o povo. Então, uma coisa assim que a gente sempre tem que decorar e ter na nossa mente é que profetas na história bíblica sempre surgem em tempos de crise, porque cabe ao profeta trazer a revelação de Deus e da sua vontade para o povo a quem ele se dirige. Então, sempre que tem uma crise, Deus levanta um profeta. O primeiro período da profecia, ela demonstra sinais, prodígios, numa época em que a terra era repleta de paganismo. O ministério de Elias confronta a idolatria pagã. Elias atuou no período dos reis Acabe e Acasias, né? Acasias, sendo sucedido por Eliseu. Eliseu estende seu ministério para além das fronteiras de Israel, alcançando Judá e a Síria, né? Então, o projeto desses profetas era fazer ressurgir no povo a fé e a disposição de adorar a Deus. E nós estudamos, né, nas aulas anteriores, que Elias e Eliseu são profetas que eles não são literários, né?
A história dele foram escrita por outras pessoas. A época da profecia clássica em Israel, ela vai começar por volta do século 8 e 7 antes de Cristo, abrangendo a época em que a Síria invade Israel, né? E as 10 tribos, que é do Reino do Norte, em aproximadamente 722 anos antes de Cristo, elas são dispersas, né, por todas as províncias do Império Assírio. Então, os assírios vai trazer para o lugar da onde eles levam, porque o Reino do Norte, ele é levado primeiro, né, pela Síria. É o reino que estava num declínio espiritual tão grande, e vem aí o Império Assírio e leva cativo esse povo. E eles vão trazer para o lugar onde moravam os israelitas outros povos que, segundo alguns estudiosos, se tornam os ancestrais dos samaritanos. Essa é a causa da briga entre judeus e samaritanos até ali no Novo Testamento, né? Samaritanos eram estrangeiros ocupando a terra, que era da descendência de Abraão. Isso gera uma confusão étnica e religiosa que se estabelece, ela vem se estabelecendo até os dias de Jesus. Então, a Síria, ela invade Israel em aproximadamente 722 anos antes de Cristo, as 10 tribos são dispersas por toda a terra, e mais ou menos no ano 586 antes de Cristo, é quando Nabucodonosor vem sitiar Jerusalém. E essa data pode ser a data oficial do início dos 70 anos do cativeiro, porque nós sabemos que depois é levado, né? A outra tribo também vai ser levado. Foi o Reino do Norte e agora vai também o Reino do Sul. E eles vão ficar 70 anos ali na Babilônia, cativo. Foi um tempo estabelecido por Deus. Então, essa profecia clássica de Israel, ela abrange pelo menos 3 períodos, que são os períodos que nós chamamos de, primeiro, período pré-exílico, segundo, período exílico, o terceiro, período pós-exílico. E está na apostila, tem esses períodos, mas a gente vai analisar aqui um pouquinho de cada um só para termos um pouquinho de entendimento. Vamos lá. O período pré-exílico, ele vai acontecer aproximadamente de 750 a.C. a 586 a.C. Bom, os profetas tinham a missão de alertar Israel do seu desvio, convocá-los ao arrependimento, denunciar o seu pecado. Esse período, Israel e Judá vivem em um nível de desvio que os sacrifícios humanos acontecem com muita frequência. O que nós vemos aqui é que o nível de depravação, de desagrado a Deus era muito grande. Então, é falado que nesse período as divindades pagãs como Baal, Moloque, Azerá, Tamuz, que eram divindades, elas são cultuadas em Israel. Então, nós temos relatos bíblicos e históricos de altares, árvores sagradas, que são estabelecidas em todo Israel para a prática da idolatria e, consequentemente, abandono do Deus de Israel. É incrível, né? Como
as pessoas se esquecem tão rápido de Deus, como elas se esquecem quando a gente sempre fala, né, esquecem dos milagres, esqueceram que o mar abriu, esqueceram que eles atravessaram o Jordão, então eles se esqueceram de tudo isso. Então aí foram avisados? Sim, eles foram avisados, mas eles acabaram abandonando ao Senhor. Aí como que nós vamos agora entender essa questão do quais foram os profetas que eles quais os profetas que estavam atuando nessa época? Então nós vamos ver. Reino do Norte. Quem que estava profetizando no Reino do Norte, que é Israel, né? Ali, Samaria. Ali estava Amós e Oséias, que eles eram contemporâneos. Até está ali na apostila também. Eles estão ali alertando esse povo. Estão falando, olha, se arrependam, estão instruindo, está falando com o povo, porque Deus sempre levanta o profeta para avisar. No Reino do Sul, que já é Judá, né, que tem como capital Jerusalém, estavam profetizando Isaías, Miqueias, aproximadamente no século 8. Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, aproximadamente no século 7. Então, eles estão ali, profetas que estão no Reino do Norte e profetas que estão no Reino do Sul. Então, eles estão ali falando para a nação: olha, se vocês não se arrepender, vai acontecer isso, vocês serão levados cativos. Nós vemos que Jeremias falou tanto para aquele povo, ele anunciou tanto: vocês vão ser levados, a cidade vai ser tomada, a cidade vai ser saqueada, a cidade vai ser queimada. Mas eles não ouviram o que os profetas falavam. Então, a missão desses profetas era provocar no povo um sentimento de arrependimento e a volta para o culto a Deus, para a prática do culto monoteísta, a fim de agradar ao Senhor e para que eles fossem poupados do castigo e da consequência do seu pecado. Mas o povo, nós sabemos que o povo, eles têm essa dificuldade, né, de acreditar, de crer. Então, nesse período que é chamado pré-exílico, Amós, Amós, no capítulo 4, no versículo 6 a 12, Deus, ele permitiu que viesse sobre Israel a fome, a seca, a guerra, enfermidades, peste e destruição sobre alguns, né? Então ali ele vai mandar 6 mensageiros. Quando você pega Naum, você vai ver exatamente isso. Deus trazendo, você vai ver que no versículo 6, você pode até dividir dessa forma lá. Amós, capítulo 4, do 6 a 12, você divide assim lá na sua Bíblia. Versículo 6, ele manda a fome. Versículo 7, ele vai mandar a seca. Versículo 8, ele vai mandar a guerra. No versículo 9, vem a enfermidade. No versículo 10, vem a peste. No versículo 11, vem a destruição sobre alguns. Então, vai vir ali 6 mensageiros para denunciar
o pecado da nação, para que ele se arrependesse. Então Deus envia esses 6 mensageiros: fome, seca, guerra, enfermidade, peste, destruição de alguns, para que o povo acordasse, para que o povo voltasse à realidade, de que eles estavam totalmente afastados de Deus. Mas o que que acontece? O povo, eles não vão se arrepender. Aí no versículo 12, vai ter um versículo que vai falar assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Inclusive, nós usamos muito essa passagem quando nós estamos, às vezes, pregando: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O que é que quis dizer esse versículo? É Deus falando: olha, eu mandei sobre vocês, eu permiti que viesse a fome, a seca, a guerra, a enfermidade, enfim. Eu mandei 6 mensageiros para vocês para denunciar o pecado de vocês. Mas vocês não se arrependem. Então agora, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque a mensagem que eu enviei não provocou em vocês arrependimento. Então agora, vocês se preparam, porque eu virei a vós para vos provocar. Então agora eles não se arrependem, então Deus vem e fala: então agora vocês se preparam, Israel, porque agora vocês vão se encontrar comigo. E aí nós sabemos que, claro, eles são levados cativo, porque Deus deu as suas mensagens, né? Mas quando o povo não ouve, ele vem e ele trata de uma forma um pouco diferente. Então, esse aqui é chamado de período pré-exílico, e são esses os profetas que vão estar trazendo as suas mensagens no Reino do Norte e no Reino do Sul, para a gente estar entendendo o que aconteceu de fato, né? Porque muitas vezes nós falamos sobre esses profetas, mas cada um trouxe uma mensagem diferente para o povo. E, infelizmente, eles não vão ouvir os profetas. Na verdade, essas mensagens não gerou o resultado esperado, porque o povo estava endurecido e não ouviram a voz de Deus. Aí, quando chega no ano 722, aproximadamente antes de Cristo, esse desvio é tão grande, o declínio espiritual é tão grande, que daí também, claro, a nação de Israel, ela vai ser levada, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Eles são levados aproximadamente com 100 anos de diferença, aproximadamente, né? Porque nunca a gente fala na Bíblia o tempo correto, porque não se sabe. Então, sempre aproximadamente, pode ser 100, cento e pouco, é um tempo que dão. Então, primeiro vai o Reino do Norte, levado pelos assírios, aí vai passar um tempo, porque o Reino do Sul ainda aguenta um pouco mais, né? Vai estar ali os outros profetas, Jeremias, vai ter outros profetas ali falando, e eles têm um tempo mais para eles estarem ouvindo ali a palavra do profeta, mas infelizmente eles não vão ouvir, e a Babilônia, né, os babilônios, né, enfim, Nabucodonosor vem e leva o reino de Judá aproximadamente em 586 a.C. E aí tem um segundo período, que nós chamamos da profecia clássica em Israel, que é o período exílico.
Esse período acontece aproximadamente de 586 a 538 a.C. Então aí é o cativeiro de Judá em Babilônia. Quem é o profeta que estava atuando na Babilônia? Então nós temos ali quem? Nós temos Ezequiel. Ezequiel é um profeta exílico. Judá é aprisionado, está na Babilônia, e durante esse cativeiro, Ezequiel vem exercer, né, o seu ministério ali à margem do rio Quebar. Então, ele vai convidar mesmo o povo cativo, ele entra com aquela palavra de arrependimento, ele entra com uma palavra que vem trazendo processo de restauração. E quando você lê ali Ezequiel, você vê também que ele traz, né, aquela palavra de um novo tempo para aquela nação. Porque é incrível como que Deus, ele trata o povo, né? Ele não abandona. Independente deles não terem ouvido, deles não terem obedecido, mesmo eles ali em cativeiro, né? Sendo, estando nesse reino babilônico, Deus levanta o profeta Ezequiel para estar ali junto deles, trazendo uma mensagem de arrependimento, restauração, conforto, consolo. Então, o Ezequiel é um profeta do período exílico na Babilônia. E nós vamos ter daí o terceiro período é chamado o pós-exílico, que é aproximadamente de 538 a 460 a.C. Quem estava nesse tempo? Nesse tempo de pós-exílico, que já é o retorno de Judá à sua terra. Então, nós vamos ver, trabalhando, né, falando com o povo também, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, esses profetas, eles atuam pela restauração do templo e do culto e o restabelecimento da nação. Então, quando esse povo volta, depois de 70 anos na Babilônia, conforme profetizado por Jeremias, então a gente vai ver isso acontecendo no reinado de Ciro, né, que é o rei da Pérsia. Então, Ciro chamado, né, havia uma profecia que Ciro ia enviar esse povo de volta para a nação, de volta para sua terra, e isso acontece, né? O Ciro já tinha essa profecia que falava que ele se é levantado mesmo como um servo de Deus para enviar o povo de volta. E aí vai acontecer o retorno do povo para Jerusalém. Então, nós temos aí como que eles voltam. Se estabelece, né? O Ciro vem, ele traz toda aquela... Olha, o povo vai voltar e ele vai estabelecer pessoas para levar o povo de volta, porque era uma caminhada longa, não era perto, né? Eles tinham que andar muito, eu não sei se chega a ser aproximadamente 800 quilômetros, 1.000, era longo. E então essas pessoas, eles vão retornar com Zorobabel. Então esse retorno, a maior parte das pessoas, eles voltam com Zorobabel. Zorobabel vai organizar, vai ter toda uma organização. Então, quando tem aquele decreto de Ciro em 538, aproximadamente, né, antes de Cristo, então ele vai voltar com
o povo. E até Esdras, no capítulo 1 e 6, 3, vai falar desse retorno, de toda essa movimentação, que o povo já começa o seu retorno. 80 anos depois, o decreto de Dário I fez com que os judeus pudessem continuar a reconstrução do templo. E até Esdras 6, de 1 a 12, vai falar sobre isso. E Esdras, sob o decreto de Artaxerxes I, emite, né, em aproximadamente 457 a.C., Esdras 7, 12 fala sobre isso. Então, ele vai liderar o segundo grupo, né, de regresso, que foi em aproximadamente 445 a.C. Então, aí a gente já vê que foi um pouco o pessoal com Zorobabel, vem um pouco com Esdras, e aí tem aquela questão que alguns até historiadores contam que eles falam que aproximadamente 12 anos depois, Esdras vai voltar, né, para a terra onde ele estava, e depois de um tempo ali, Neemias vai ficar sabendo que Jerusalém estava sem os muros. E aí ele vai falar com o rei e, né, ele se entristece porque ele sabe que ali ainda tem essa parte a ser feita. E aí o rei vai emitir um terceiro decreto que Esdras fala que ele vai retornar nesse decreto, e Neemias também vai a Jerusalém com um grupo de judeus, e este é um dos terceiros retorno, assim, não mais por um decreto no caso de Neemias, né? Porque Neemias, ele vai com cartas pessoais do rei Artaxerxes, né? Ele vai com essas cartas, então ele vai passando, né, algumas províncias, e ele vai apresentando aquelas cartas, e, claro, ele vai levando material, ele vai juntando algumas coisas com mais pessoas, porque ele vai para trabalhar na reconstrução ali dos muros. E aí você vai ver que ele se une a Esdras para concluir a obra da reconstrução. Então, ali, claro, vai ser reconstruído o templo, vai ser construído o culto de novo a Deus, os muros, né, que Neemias vai reconstruir com um período muito rápido. Então, aí a gente vê que vai acontecendo de uma forma muito dinâmica o trabalho de Neemias, porque nós vemos que houve, né, muita perseguição para que ele parasse essa reconstrução, mas ele não dá ouvido às vozes contrárias, mas ele segue e ele termina todo aquele trabalho com a ajuda de Deus, é claro. Então, ali o povo agora começa a viver na terra, a ter de novo, né? Não mais aquele templo tão lindo que eles tinham, e mais um templo inferior, e que os mais jovens se alegravam, porque o templo estava sendo reconstruído ali, mas os mais antigos choravam, porque eles falavam que a glória do primeiro templo, enfim, tinha uma glória muito grande, mas que aqui não tinha, né? Mas, enfim, a gente sabe que Deus estabeleceu e tinha a glória do Senhor, estava ali da mesma forma, e eles completaram, então, essa obra magnífica. Então, terminando essa aula, que nós
falamos de como surgiu essa profecia clássica em Israel, e os períodos em que cada profeta esteve presente. Então, a gente termina falando aqui, né, os principais temas da profecia clássica. Então, primeiro ponto, a reafirmação do monoteísmo em frente às religiões pagãs que tentavam se instaurar no meio do povo. Ponto 2, a declaração da universalidade de Deus, bem como sua natureza transcendente e imanente. Ponto 3, a santidade de Deus e, portanto, a necessidade do povo pela busca do arrependimento e perdão. Ponto 4, julgamento, isto é, a chegada dia do Senhor. Ponto 5, apelo à justiça por parte dos governantes e do povo. E ponto 6, a restauração dos descendentes de Abraão como nação. Aqui, então, nós terminamos essa questão que, desde quando nós começamos, desde a primeira aula, falando sobre o profeta, quem é o profeta, como é o profeta, como surgiram, né, os profetas, e falamos sobre vários assuntos. Terminamos, então, com essa profecia clássica em Israel. Falamos um pouquinho sobre a época da profecia clássica, né? Os períodos. E a próxima aula nós vamos entrar, então, no profeta Isaías. Então, vai ter como uma exegese mesmo, né? Introdução, autoria, temas principais do livro. Então, essas outras questões vai ficar para a próxima aula. Então, até aqui, a gente já aprendeu bastante coisa, graças a Deus, mas, né, na próxima aula que, então, nós vamos entrar nos profetas. Ok, gente?